Eu nasci numa cidade chamada Campina Grande, 1947, né? Em Campina Grande. E meu pai tinha o nome de João Patrício Souto Maior e minha mãe Amarilis de Luna Souto Maior. Tivemos 12 filhos, meu pai e minha mãe, né? Eu sou um dos terceiros, né? Aí já com 12, 13, 14 anos comecei a jogar futebol, né? Como já garoto, tudo. Cheguei a ser profissional no futebol e andei em alguns clubes do Brasil, né? Até chegar também na Colômbia, onde eu fui jogar. Eu voltei para o Brasil, fui para Manaus. Meu irmão mais velho mora em Manaus, reside lá. Eu fui conhecer Manaus. De Manaus eu comecei também a viver do futebol, né? Conheci um amigo meu compadre até hoje, é meu amigo, chamado Raimundo Nonato Marques. Ele me falava, Nonato, que esse homem que ele conheceu era um homem de conhecimento, um homem de uma luz muito forte, que explicava, que orientava o seu semelhante, que dava as mãos para aqueles que estavam caídos, que tinha um talento, de uma bondade de ensinar o caminho do bem para as pessoas. Então ele falou com essa pessoa chamada José Gabriel da Costa, em Porto Velho, Rondônia. E falou ao mestre Gabriel, que era o mestre que ele falava, que tinha um amigo dele, que era eu, que ele tinha muita vontade que eu conhecesse a sociedade, Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. E o mestre Gabriel falou para ele que não podia atender porque estava resolvendo uns documentos da sociedade. Aí o Nonato falou meu nome para ele, aí ele disse, então esse aí eu atendo no dia que ele chegar. Depois de alguns meses, eu fui a Porto Velho, para também jogar o futebol lá como trabalho. Quando eu cheguei lá na casa desse senhor, me lembro até hoje, uma casa simples, de madeira, chão batido. Quando eu entrei na casinha dele, casa simples, eu vi, ele estava sentado na rede, ele levantou-se. A esposa dele estava perto dele, e ele veio bem apressado e me deu um abraço, como um pai abraça um filho. Aquilo ali, senti muita alegria naquele momento, a forma que ele me atendeu. E disse assim, rapaz, já estava ali esperando. Aí quando ele disse que estava me esperando, aí eu pensei, né? Eu estava esperando porque meu amigo falou para ele. Ele disse, olha, eu já estava esperando, era de muito tempo. Quando foi à noite, era uma reunião, né? Nessa reunião eu conheci a sociedade, onde houve a reunião, né? Comungamos o que era preciso, na luz do chá, né? E nesse momento eu pude perceber toda aquela minha infância como uma recordação que me fez muito alegre com aquele acontecimento, aonde ele teve um momento que ele botou músicas da Marinês, lá da Paraíba, Marinês sua gente, né? Antiga, forró, onde diz, ai que saudade de Campina Grande, justamente o lugar onde eu morei. Daí eu continuei bebendo o chá sagrado, medicinal, que para mim é sagrado, graças a Deus me orienta, me aconselha, e comecei a conviver com essa turma mais antiga, né? Meus irmãos mais antigos, e convivendo com o mestre Gabriel. Todo dia eu estava na casa dele, era manhã, tarde, à noite, porque eu jogava futebol lá, profissional, terminava os treinos e ia para lá, eu e o Nonato, né? Mas quem mais frequentou foi ele, depois o Nonato viajou. E nesse tempo que eu vivi com esse mestre Gabriel, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, né? Inclusive ele chegou a dizer bem assim, Roberto, você vai atravessar umas tempestades na sua vida, né? Eu tinha 21 anos de idade.
Eu também não imaginava o que é que ele está dizendo. Realmente aconteceu algumas coisas que serviu de lição, serviu de aprendizado, né? Mas ele falou para mim, desde esse começo. E assim continuei a jornada. O que me mais prendeu assim com esse homem, José Gabriel da Costa, né? Porque eu tinha falado para o Nonato que eu não acreditava que o homem só falasse a verdade. Que aquilo ali eu só acreditava se eu provasse. E assim eu fui com esse pensamento de provar se realmente ele só falava a verdade. Chegou uns momentos, lá na frente mais, que eu levei um livro, uma atlas geográfica, e comungamos o chá. Eu perguntei para ele, eu digo, senhor, eu quero saber do senhor, vou fazer as perguntas que tem aqui, eu quero que o senhor responda. Ele disse, como está no livro ou como eu sei? Eu digo, como está no livro. Ele sentou-se assim, eu também. Comecei fazendo pergunta, ele respondia como ele estivesse olhando. Aquilo comecei a ficar admirado com aquilo. Eu fiz umas 10 perguntas que tem no livro, aí eu inventei uma. Quando eu inventei uma, ele disse, isso não está escrito aí. E não estava escrito mesmo. Aquilo me chamou muita atenção, porque do jeito que eu perguntava, ele respondia do jeito que estava escrito. Essa união do vegetal é o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, é onde centraliza nós todos dentro de um propósito de luz, de paz, de amor. Nós temos que lutar pela paz na nossa vida. Essas guerras que existem nesse mundo é falta de luz na consciência. A luz é o foco. Nós só podemos sentir paz se a gente tem uma visão, uma luz cristalina dentro de nós. Aí nós vamos defendendo das guerras, nós vamos melhorando a vida, nós vamos depois construirmos uma família, construímos um lar melhor para nós e construímos principalmente dentro do nosso eu um centro de luz, que é o foco da vida, que é a luz, a paz, o amor que nos guia sempre.